Fala galerinha, então vamos continuar o nosso Dissecando a Diretriz, encerrando a nossa sequência, encerrando a diretriz de dislipidemia, falando sobre a terapia farmacológica, o que a diretriz nos traz de melhor para tratar as dislipidemias. Vamos lá, antes de mais nada, para a gente definir qual vai ser a melhor abordagem, a gente precisa de dois fatores básicos. Primeiro, definir o risco, estratificar o risco cardiovascular, porque o risco cardiovascular vai guiar o nosso tratamento. Lembre-se da aula lá de estratificação de risco. Certo? E aí o início, você já pode começar de imediato se alto ou muito alto o risco, e você pode aguardar a mudança de estilo de vida se for baixo ou até mesmo intermediário ou moderado o risco. E o segundo elemento, óbvio, é o tipo de dislipidemia. Então, classificar a dislipidemia é importante, porque vai definir também qual vai ser a melhor proposta, qual vai ser a melhor classe a ser utilizada aqui farmacológica. E por que eu estou falando isso? Porque existem dois grandes grupos de classes medicamentosas. O grupo das classes que agem principalmente no colesterol, ou seja, pode agir também no triglicerídeo, mas age principalmente no colesterol. E o grupo dos que agem principalmente nos triglicerídeos. E aí vamos lá falar deles. Com relação ao colesterol, começando pela mais famosa, pela mais estudada e pela mais conhecida, que são a classe das estatinas. É a terapia mais validada, reduz LDL, reduz VLDL, reduz quilomicrons, reduz o colesterol total no HDL, reduz eventos cardiovasculares. Então é extremamente útil e importante as estatinas. Ela depleta o colesterol intracelular, expressa transportador de membrana, influencia os colesteróis desse receptor, reduz o triglicerídeo e até aumenta um pouco o HDL. Então é extremamente importante. Tratamento, qual estatina usa? Sempre preferir a mais potente que seja possível. A gente sabe que no SUS, nos postos de saúde, a única que tem disponível na maioria dos postos é a simvastatina. Aí você vai usar a dose mais alta, que é a de 40, para os casos de alto risco. Mas, caso a sua unidade de saúde tenha disponível a atorvastatina ou rosuvastatina, é preferível. No dia a dia acaba que elas são um pouco mais caras, por isso que nos postos acaba tendo basicamente a simvastatina. Mas teve a torva ou rosuvastatina, está mais do que indicado de ser utilizado. Raramente elas fazem efeitos colaterais. Quando fazem, são eventos musculares, como rabdomiólise, e por isso, de mialgia, de processos de mialgia leves, até rabdomiólise por elevação de CPK pode ocorrer, mas é extremamente raro mesmo. A ezetimiba, ela costuma ser indicada como complementar à estatina, lembra-se lá das metas terapêuticas. Ela inibe a absorção do colesterol porque ela inibe um transportador da borda em escova nos enterócitos. Então acaba da mucosa intestinal. Então por isso ela ajuda também na redução do colesterol, mas ela não é indicada para ser feita sozinha, exceto se houver contraindicação à estatina. Porque via de regra ela só é indicada em casos de moderada a grave, quando você usa estatina e aí precisa associar a ezetimiba por refratariedade, por já estar em altas doses. Parece, isso é uma coisa que os estudos vão explorar mais para as próximas diretrizes, parece que a ezetimiba reduz os eventos relacionados ao NASH, que é a esteatose hepática não alcoólica, ou não alcoholic steatosis hepatic, certo? Então, é uma doença relativamente nova, relativamente porque deve ter uns 20, 30, 40 anos de descoberta, mas que vem crescendo muito com os hábitos alimentares irregulares da população e que vem precipitando a formação de CHC sem precisar fazer cirrose, ou às vezes até faz cirrose, mas principalmente evoluindo para o CHC, tá bom? As resinas, elas têm uma ação muito específica, elas vão reduzir a absorção dos ácidos biliares, ela pode levar ao aumento de triglicerídeos ou de VLDL, por isso não é indicado usando sozinha. Elas, por serem resinas, elas não são absorvidas, elas são mecanismos de troca, né? Elas se ligam a esses elementos e não deixam eles serem absorvidos, certo? Mas é indicada mais como complementar e não como sozinha. Alguns casos pode ser feito só, mas não é indicado de rotina que seja feito só, certo? Lembrando que ela tem que ser usada longe de outros medicamentos, porque ela pode atrapalhar a absorção dos medicamentos ou até mesmo das grandes dietas. Pode fazer obstipação por isso e pode fazer acidose metabólica. No Brasil só existe a colestiramina disponível, mas existem várias outras resinas no mundo, tá certo? É importante vocês saberem isso aí. Agora, com relação à ação principalmente nos triglicerídeos, nós temos aqui o principal elemento aqui desse grupo, que são os fibratos. Fibratos são derivados do ácido fíbrico e eles aumentam a lipase lipoproteína, que hidrolisa o triglicerídeo e acaba também fazendo como efeito consequente aumentando o HDL.
Como efeito adverso, pode fazer alteração do trato digestivo, pode fazer astenia, pode fazer até litíase biliar. Então, é muito importante estar monitorando esses pacientes, certo? Porque pode acontecer isso aí. O grande exemplo é o ciprofibrato, mas pode ser utilizado o fenofibrato. Disponível mesmo hoje em dia, na grande maioria dos locais, é o ciprofibrato. Tá bom? Ácido nicotínico é pouco utilizado, poderia ser até mais explorado. Reduz lipase tecidual em adiposes, faz menor liberação de ácido graxo no sangue, então acaba sendo muito importante também para controle também de colesterol e de triglicerídeos. Reduz a síntese de LDL, de triglicerídeo, também aumenta HDL. E como efeito adverso, rubor facial e prurido são os principais. Então é muito importante vocês saberem que, apesar de não ser mais tão famoso assim, o ácido nicotínico está disponível como forma de niacina, que pode ser utilizada a cada 4 semanas também. Ômega 3 a gente viu na aula não medicamentosa, falando da terapia não medicamentosa, da importância, né, do ômega 3. Não é indicado de rotina, mas é indicado na dieta ou até mesmo como suplementar com comprimidos, cápsulas, xaropes, etc. Pode ser indicado caso a caso como complementar para controle e ele controla vários lipídios, não apenas triglicerídeos. Óleo de crio ou o próprio ômega 3 em fórmula pode ser utilizado nesses casos. Tá bom, galera? Então eu espero que agora, finalizando nossa dissecando a diretriz de dislipidemia, vocês consigam aí entender o que veio de mais atual dessa diretriz a respeito das dislipidemias, que vocês tenham compreendido e que agora vocês possam exercer na prática médica de vocês o que tem de mais atual nessas evidências dessa diretriz. Recomendo que também leiam a diretriz, que estudem as diretrizes, você que trabalha em postos de saúde, em clínicas, que atenda pacientes portadores de dislipidemia e portadores de doenças com riscos cardiovasculares altos, hipertensos, diabéticos, obesos. É muito importante vocês prestarem atenção a essas diretrizes, estudarem essas diretrizes, entenderem. Por isso que a gente trouxe esse dissecando a diretriz, entendendo a importância desses assuntos na prática médica. Então é importante vocês conhecerem o que tem de mais atual para poder exercerem o que tem de melhor na prática clínica de vocês, baseada em evidência, sempre baseada em evidência científica. Tá bom, galera? Então é isso, aproveito aqui para convidar vocês, a quem não se inscreveu, se inscrever no canal, curtir aí nosso vídeo, seguir a gente nas redes sociais e entrar na nossa plataforma MR Plus. Acompanhe lá que tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa boa rolando, gratuita, paga, mas tem muita coisa legal acontecendo. Aproveito para recomendar vocês a darem uma passadinha lá e darem uma conferida, tá certo, galera? Então é isso aí, um grande abraço.